No Congresso, o avanço das investigações aumentou a pressão para a instalação de uma CPI do Banco Master. Hoje, são 3 pedidos com assinaturas suficientes para criar uma comissão parlamentar de inquérito. Os olhos estão voltados principalmente para a perícia da Polícia Federal nos celulares apreendidos de Daniel Vorcaro e de pessoas ligadas ao banqueiro. Em Brasília, o material é visto com o potencial de atingir parlamentares influentes e integrantes do Judiciário e também do Executivo. A oposição tenta ligar o dono do Master a Lula e os apoiadores do presidente. Já o governo empurra o caso para o lado dos bolsonaristas, como sustenta o líder do PT na Câmara, Pedro Uxai. O pastor Zettel, cunhado de Daniel Vorcaro, financia a campanha do Tarcísio e de Jair Bolsonaro. E se no segundo turno o Nicolas utiliza uma aeronave de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, por 10 oportunidades, como não construir uma relação direta? O líder da oposição no Senado, Rogério Marinho, rebate. Naquela época, não havia sequer investigações a respeito, né, da maneira como o senhor Vorcaro se comportou à frente do seu banco. Então, é evidente que interessa a todos nós, sociedade brasileira, que uma CPMI seja aberta, que ela funcione sem blindagem, sem apropriação, que aliás é o que o governo tem feito. Outro ponto que gera preocupação é a possibilidade de Daniel Vorcaro, se houver uma prisão muito longa, a aceitar um acordo de delação premiada. A influência do dono do Master era tão grande no mundo político que parlamentares chegam a dizer que ele tinha uma espécie de bancada informal no Congresso. Quanto mais a gente sabe, mais grave fica, mais aprofundada fica a necessidade de apuração, de investigação, de prisões e de respostas para a sociedade. A gente falava agora há pouco sobre o nível de complexidade dessa máfia, desse grupo com vários tentáculos, com vários braços de atuação. A gente está falando de ministros do Supremo, de políticos da esquerda à direita, de gente do Banco Central, funcionários do Banco Central, do mercado financeiro, de jornalistas, porque houve informação, inclusive, de jornalistas pagos para falarem bem do Banco Master, de gente do direito. A gente está falando de todos os poderes brasileiros, todos os poderes. Quanta gente enredada nessa história. E eu acho importante lembrar sempre, esse é um ano eleitoral. Não há dúvidas de que esse assunto pode ser amplamente explorado nas eleições desse ano e ele pode sim também ser decisivo nas escolhas e na forma como oposição e o atual governo vão tratar deste assunto, influenciando o voto do eleitor. Isso pode mexer na eleição deste ano, assim como um outro assunto que o Afonso Marangoni nos traz agora, que é a CPMI do INSS. O presidente Carlos Viana avalia recorrer da decisão do ministro Flávio Dino, que suspendeu as quebras dos sigilos da amiga de Fábio Luiz Lula da Silva, Lulinha. A empresária Roberta Lustinger é apontada como elo entre o filho de Lula e Antônio Carlos Camilo Antunes, operador dos descontos ilegais em aposentadorias e pensões. Em troca de mensagens com um lobista, o careca do INSS cita uma transferência de R$300 mil que seria destinada ao filho do rapaz. É assim que é mencionado. Entre 2022 e 2025, Lulinha movimentou mais de R$19 milhões numa única conta bancária. As informações são da quebra de sigilo de Fábio Luiz Lula da Silva, pedido pela Polícia Federal e autorizada pelo ministro André Mendonça. A conta, segundo a coluna da jornalista Andresa Matais, do Metrópolis, é da pessoa física de Lulinha e está aberta numa agência do segmento Estilo do Banco do Brasil. Desses R$19 milhões movimentados pelo filho de Lula, a metade, ou seja, R$9,5 milhões, corresponde a créditos, ou seja, dinheiro que entrou na conta. O restante foi usado em outros pagamentos. O auge das transações se deu no segundo ano do governo Lula. Em 2024, foram R$7,2 milhões movimentados. As maiores fontes de receita de Lulinha são as próprias empresas. A LLF Tech Participações e a G4 Entretenimento e Tecnologia, além de rendimentos de aplicações e investimentos. É mais assunto para você, Afonso Marangoni? Exatamente, Sheila, mais assunto, e esse caso gerou realmente muita revolta no presidente da CPMI do INSS, o Carlos Viana. Ele fez uma coletiva, divulgou uma nota dizendo que o precedente criado pelo ministro Flávio Dino ao suspender a quebra do sigilo desta Roberta, não sei se eu vou pronunciar tão bem como você, Sheila, Roberta Luxinger, né?
que é amiga, portanto, do Lulinha. Isso, então, abria um precedente muito ruim e muito preocupante. E aí, claro que a defesa do Lulinha, né, do Fábio Luiz Lula da Silva, entrou imediatamente no Supremo pedindo a extensão dos efeitos da medida do ministro Flávio Dino, dizendo também que a quebra dos sigilos dele, determinada e aprovada pela CPI, deveria ser suspensa. O argumento que foi apresentado pela defesa da Roberta e agora pela defesa de Lulinha é que é preciso se individualizar quando vai se tomar uma medida nesse sentido, e que ali se aprovou 87 requerimentos em globo e que isso, portanto, não podia acontecer. O ministro Flávio Dino disse que é isso mesmo e que, portanto, não era possível que essa medida fosse adotada desta forma. Ele até colocou ali uma questão, falou que se a CPI quiser votar novamente a questão da quebra do sigilo desta empresária, mas de forma individualizada, isso pode acontecer. O que o Carlos Viana falou é que a justificativa estava escrito sim no pedido, não foi lido ali na hora, mas que a praxe é votar várias coisas ao mesmo tempo e que quem quisesse leria ali a justificativa que embasou, portanto, o pedido de quebra de sigilo dela. Isso, lembrando, né, essa questão do sigilo do Lulinha é um tema sensível que os parlamentares da base do governo tentaram muito com que não acontecesse. Tanto é que gerou toda aquela polêmica, se eram 7, se eram 14 parlamentares que estavam contra a aprovação desse requerimento, mas depois, posteriormente, o presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, validou tudo que foi feito ali, dizendo que a quebra do Lulinha estava certa. E agora, então, a tentativa é que o ministro Flávio Dino acabe intercedendo aí pelo Lulinha, né, atendendo ao pedido do advogado Guilherme Santos, que foi o que entrou agora na Justiça. Essa decisão, portanto, a gente vai aguardar, ver que vai decidir o ministro. Até no caso desta Roberta, o próprio Dino determinou que a liminar dele seja analisada pelo plenário, como funciona de praxe. Então a gente ainda vai ver uma votação também para ver se a decisão do Dino ela é referendada ou não. Em relação ao Lulinha, especificamente, o ministro pode decidir já nas próximas horas. Tá certo. Marangoni, obrigada pelas informações. Agora sim, agora sim você vai lá para o Congresso e certamente volta aqui bastante trazendo informações para a gente na programação. Um abraço, bom trabalho. Até.